A Ucrânia desativou uma das formas mais devastadoras de ataque russo. Durante a maior parte da guerra na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin usou bombas planadoras para devastar o país. A estratégia sempre foi simples: lançar repetidamente bombas planadoras em posições defensivas ucranianas para maximizar os danos. Após causar danos, a Rússia enviaria soldados em ondas para atacar a posição. Funcionou bem, mesmo que fosse uma estratégia de desgaste que custou à Rússia milhares de soldados. Mas agora parece que essa estratégia não funcionará mais, já que a Ucrânia encontrou uma maneira de tornar a ameaça da bomba planadora da Rússia irrelevante, e isso mudou completamente a natureza da guerra no processo. Em maio de 2024, a British Broadcasting Corporation relatou que a Rússia estava usando cada vez mais o que o país chamou de bombas planadoras para devastar as cidades ucranianas. As bombas eram baratas, poderosas e muito eficazes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apontou que a Rússia usou até 200 em uma única semana durante seu ataque à cidade ucraniana do norte de Volvysojansk. Apenas em março, 3.000 dessas bombas aterrorizantes poluíram os céus ucranianos. O chefe de polícia de Volvysojansk, Oleksiy Kharkivsky, afirmou ser indescritível o rescaldo de um ataque de bomba planadora ao abordar seu impacto. Você chega para ver pessoas despedaçadas no local. As bombas planadoras são uma das poucas inovações valiosas que a Rússia conseguiu durante a operação militar especial de Putin. Sua criação envolve a instalação de um kit especial em bombas da era soviética que combina asas dobráveis com um sistema básico de navegação por satélite, permitindo que as bombas encontrem um alvo geral. As bombas mais comuns são as Força Aérea Brasileira, 1.500 da Rússia, que pesam mais de 1,5 toneladas, embora a Rússia também use as Força Aérea Brasileira, 500, que pesam cerca de 0,5 tonelada. Apesar da simplicidade construtiva, a força destrutiva dessas bombas é impressionante. Para contextualizar, um único projétil de artilharia russo de 152 mm contém cerca de 14 libras de explosivos. Um Força Aérea Brasileira 500 é muito mais forte. Cada bomba despeja mais de 201,1 kg de explosivos sobre as posições ucranianas. Multiplique isso por 3 e você obtém mais de 1.300 libras de explosivos embalados no Força Aérea Brasileira 1.500 que a Rússia usa mais comumente para suas bombas planadoras. Mais importante que a força destrutiva é o baixo custo de produção dessas bombas planadoras, de apenas 20 a 30 mil dólares cada. Isso ocorre principalmente porque a Rússia já possui as bombas. Os explosivos usados são relíquias do acúmulo militar soviético entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra Fria. Então, o único custo é para o kit de asas. Em comparação com outros gastos militares, o investimento de Putin em bombas planadoras é ínfimo. Essas armas também têm sido muito eficazes para a Rússia taticamente. As bombas planadoras recebem esse nome porque podem ser lançadas atrás das linhas de frente na Ucrânia e depois planam pelo ar até atingirem seus alvos. Isso significa que a Rússia não está arriscando seus valiosos bombardeiros e caças em confronto com as defesas aéreas da Ucrânia, como o sistema de mísseis Patriot. As bombas são lançadas de uma área relativamente segura e são eficazes o suficiente para atingir uma área geral. Até agora, a Rússia tem provocado danos severos com essas bombas. Em janeiro de 2025, as Nações Unidas revelaram que a Rússia matou 2.064 civis, além de ferir 9.089 durante 2024. Isso é um grande aumento em relação aos 1.971 civis mortos e 6.626 feridos que a Ucrânia viu no ano anterior. E a razão para esse pico? As bombas planadoras da Rússia. Elas causaram 360 mortes de civis e quase 1.900 ferimentos em 2024. As bombas planadoras foram aclamadas em Moscou como a arma milagrosa russa. Elas resolveram muitos dos problemas da Rússia na frente aérea da invasão da Ucrânia. A Rússia havia perdido 342 aviões e 325 helicópteros até fevereiro de 2024, com a maioria dessas perdas ocorrendo nos primeiros meses da guerra.
Como resultado, Putin recuou seus recursos aéreos, permitindo que a Ucrânia se fortalecesse e repelisse suas tropas terrestres. Com a bomba planadora, a Rússia tem um método de atacar a Ucrânia pelos céus com baixos riscos. A Rússia enfrenta apenas um problema. A Ucrânia descobriu como contra-atacar a arma milagrosa. Em 10 de março, o Telegraph informou que a Ucrânia descobriu uma forma de neutralizar as bombas planadoras russas. O primeiro sinal de que a estratégia de bombas planadoras de Putin tinha falhado seriamente veio do canal de telegrama Fighter Bomber. Um canal, supostamente operado por um piloto russo anônimo, afirmou que a Ucrânia saturou a linha de frente com um sinal de interferência que impedia o funcionamento do sistema de navegação de uma bomba planadora. Este sistema de navegação depende de sinais de satélites para funcionar corretamente. Como o caça-bombardeiro colocou, todos os sistemas de correção guiados por satélite saíram do chat. O que isso significa para as bombas planadoras da Rússia? Apesar de Putin não ter parado completamente de lançar bombas, ele enfrenta o problema de seus sinais estarem sendo bloqueados, fazendo com que as bombas saiam do curso. Isso faz com que muitas das bombas falhem e caiam inofensivamente em campos, em vez de destruir as cidades e fortificações ucranianas que deveriam atingir. O bombardeiro de combate descreve o problema na visão de Putin. Com os bloqueadores de sinal da Ucrânia ativos, a Rússia agora precisa de 16 bombas planadoras para atingir um alvo, em vez de apenas uma, como antes. Em termos puramente monetários, isso significa que a Rússia está agora gastando até $480 mil por ataque bem-sucedido de bomba planadora, onde antes teria gasto apenas $30 mil, além do inteligente bloqueio de sinal da Ucrânia. Está forçando Putin a consumir seus fabulosos suprimentos de 1.500. Não se sabe o número de bombas soviéticas que a Rússia possui em seus arsenais. Porém, agora um único ataque requer 16 vezes mais bombas para ter sucesso. A Rússia consumirá esses arsenais em ritmo alarmante daqui para frente. A parte mais chocante para a Rússia é que as bombas planadoras, projetadas para serem imunes a interferências, estão sendo desviadas por bloqueadores, que são iscas individuais ou parte do sistema de defesa de um caça, segundo o Telegraph. Isso é evidente no F-16, que possui sistemas que emitem sinais de interferência para bloquear armamentos inimigos. O uso de navegação por satélite das bombas planadoras, em vez de sistemas de orientação infravermelha ou mais complexos, resolvia esse problema. Até a Ucrânia confirmou esse problema quando a Rússia passou a usar bombas planadoras. Em um artigo de março de 2024, Político citou o ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. Ele afirmou que o país estava praticamente resignado a lidar com a ameaça de bombas planadoras da Rússia, pedindo aos aliados americanos da Ucrânia mais sistemas de defesa aérea Patriot. Não dá para bloquear uma bomba planadora, ele disse. Ela apenas cai na sua cabeça e destrói tudo. Estamos perdendo posições, e a única forma de evitar isso é abater os aviões que transportam as bombas. Na ocasião, a Ucrânia não podia usar mísseis ocidentais de longo alcance para atingir aeródromos russos. Agora pode. Também está desenvolvendo seus próprios mísseis de longo alcance. Apesar dos mísseis, a Ucrânia não conseguiu danificar suficientemente a Força Aérea Russa para impedir a enxurrada de bombas planadoras. Segundo Thomas Whittington, especialista militar do Royal United Services Institute, em entrevista ao The Telegraph, as bombas russas deveriam ter um robusto sistema de navegação global, com sinal criptografado e resistente a interferências. Francamente, as bombas planadoras russas não deveriam sofrer interferência, mas estão sofrendo. A Ucrânia não precisa mais derrubar os aviões? É capaz de parar as bombas planadoras da Rússia em seu rastro. Mas como? O Telegraph levanta duas possibilidades. Uma teoria é que as bombas planadoras russas mais recentes têm um projeto tão ruim que as torna vulneráveis a interferências. Isso parece improvável. A Rússia tem usado essas bombas por mais de um ano e sabe como construir os kits de asas necessários. Com os kits de asas sendo tão baratos de produzir, é improvável que a Rússia tenha começado a reduzir custos em sua fabricação. Por que eles fariam isso? Por cerca de $30 mil, eles podem causar enormes danos com cada bomba, proporcionando um alto retorno militar sobre o investimento, sem necessidade de reduzir custos.
é mais provável que a Ucrânia tenha descoberto uma forma de interferir nos kits de asa existentes, desviando as bombas russas do curso. Whittington tem opiniões sobre como isso pode estar ocorrendo. Em 17 de março, a Euromaidan Press relatou comentários que Whittington fez ao falar com o veículo alemão Der Spiegel. Ele sugeriu que a Ucrânia pode estar usando uma forma inteligente de interferência via satélite para bloquear os sinais de origem das bombas planadoras russas. Quando um sinal de satélite chega à Terra, ele é muito fraco, explicou Whittington. Ao gerar um sinal mais forte na mesma frequência perto do receptor, ele mascarará o sinal vindo do espaço. Esse tipo de interferência permitiria à Ucrânia redirecionar a bomba para uma nova trajetória antes mesmo de ser lançada, enviando-as para campos vazios e locais semelhantes. A questão permanece de como a Ucrânia conseguiria criar essa interferência em primeiro lugar. Ela tem operativos em bases aéreas próximas da Rússia que estão sabotando sinais de satélite em seu nome? Ela implantou algum tipo de transmissor de sinal nessas bases ou em seu espaço aéreo para bagunçar os sinais de satélite. Whittington também nota que há possíveis contramedidas para esse tipo de interferência de sinal. Segundo ele, as bombas planadoras ocidentais utilizam um sinal-sistema de posicionamento global criptografado e não reagem a outros sinais. Isso levanta várias outras questões para a Rússia. Isso indica que as forças de Putin não estão usando sinais criptografados, criando vulnerabilidades que a Ucrânia pode explorar? Ou a Ucrânia decifrou a criptografia russa usada para desviar as bombas planadoras? Qualquer situação seria terrível para Putin. Porém, independente do método utilizado, é improvável que a Ucrânia revele sua técnica de interferência em bombas planadoras, pois manter a Rússia sem conhecimento é crucial para o êxito. Whittington destaca que a falta de criptografia já se mostrou um problema para a Rússia, apesar das forças de Putin supostamente usarem o sistema de navegação por satélite russo GLONASS. Soldados de linha de frente frequentemente usam receptores simples e não criptografados. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais apontou a falta de criptografia como um problema em junho de 2022, poucos meses após Putin invadir a Ucrânia. 3 anos depois, é provável que Putin não tenha aprendido a lição ou suas forças estão tão desgastadas que não conseguem criptografar os sinais corretamente. Se for o caso, o avanço da Ucrânia na interferência de bombas planadoras tem grandes implicações para o futuro da guerra no país. De qualquer forma, uma coisa é certa: Putin não pode mais contar com suas bombas planadoras para fazer o trabalho que táticas inteligentes deveriam ter feito. Segundo o Telegram do bombardeiro, todos os alvos prioritários estão protegidos pela guerra eletrônica. As bombas ainda estão voando, afirma o piloto russo anônimo, mas a maioria não está atingindo seus alvos. Isso é um problema tanto para os caças quanto para os soldados russos em terra. Segundo a Forbes, os jatos Sukhoi, que a Rússia utiliza para lançar bombas planadoras, estão entre seus ativos mais caros e têm capacidade limitada de carga. A Rússia agora precisa de 4 jatos Sukhoi para obter resultados similares aos que alcançava antes de a Ucrânia aprender a interferir nas bombas planadoras disparadas por um único jato. Essa situação quadruplica o risco de um Sukhoi ser abatido, apesar desse risco estar sendo minimizado pelos jatos lançando suas bombas atrás das linhas inimigas. Para contextualizar, um único jato de combate Sukhoi Su-35 custa à Rússia 85 milhões para construir. Modelos mais antigos de Sukhoi, embora ainda custando milhões de dólares, são mais baratos. A perda de um único jato é dolorosa para a Rússia, tanto pela redução de seus estoques, quanto pelo custo de substituição da aeronave. A Forbes afirma que a Rússia já perdeu 120 de seus jatos Sukhoi durante a invasão de Putin, e só tem cerca de 1.000 jatos modernos capazes de lançar bombas planadoras. Putin enfrenta, então, uma ameaça dupla. Ele está arriscando ainda mais seus ativos mais valiosos para manter sua estratégia de bombas planadoras. Mesmo que ele esteja disposto, a interferência da Ucrânia torna a maioria das bombas ineficazes. Isso leva a Rússia a gastar mais dinheiro em um momento difícil, aliviando a pressão sobre a Ucrânia e aumentando sobre as tropas russas, principalmente as terrestres. Durante 2024, a principal tática de Putin foi bombardear fortificações ucranianas com bombas planadoras antes de enviar soldados para atacar por terra.
Mesmo antes da Ucrânia descobrir como bloquear as bombas planadoras, essa era uma forma de guerra muito desgastante para a Rússia. A Al Jazeera relata que a Rússia só ganhou cerca de 1.609 milhas quadradas de território ucraniano em 2024. Isso aumentou o território ocupado pela Rússia na Ucrânia para cerca de 20% do país, em relação aos 18% anteriores. Porém, esses avanços tiveram um preço altíssimo. De acordo com o coronel-general Oleksandr Sersky, comandante em chefe da Ucrânia, a Rússia perdeu 427 mil soldados mortos ou feridos em 2024. Isso foi com o apoio de bombas planadoras. Agora, as forças terrestres de Putin estão perdendo as armas aéreas que enfraqueceram as fortificações da Ucrânia antes de atacarem. O resultado provavelmente será mais mortes entre as forças russas. Sem bombas planadoras abrindo brechas para os russos, as tropas ucranianas podem focar nos soldados que chegam. As forças ucranianas também não precisarão sair da cobertura, um provável alvo de bombas planadoras, permitindo que concentrem sua energia e poder de fogo nos soldados russos. As tropas russas também enfrentam uma grande crise de equipamentos. Segundo a Euromaidan Press, em janeiro, a Rússia está usando cada vez mais Ladas e veículos de consumo similares nos ataques, pois Putin está ficando sem veículos blindados para suas tropas. Assim, as forças russas não podem mais depender das bombas planadoras para realizar a maior parte do trabalho pesado, justamente quando seus ataques terrestres estão mais fracos do que nunca. E fica ainda pior para Putin. A Ucrânia descobriu como bloquear as bombas planadoras russas, fortalecendo sua própria ameaça aérea. Como aponta a Euromaidan Press, a Ucrânia deve receber dezenas de F-16 em 2025. Em fevereiro de 2025, recebeu 24 F-16s prometidos pela Holanda em 2024, a mais vindos do exterior. A Ucrânia também recebeu alguns jatos de combate Mirage 2000 de seus aliados franceses no mesmo mês. Esses jatos estão dominando os céus, enquanto Putin pondera se deve arriscar seus jatos Sukhoi para continuar com os ataques de bombas planadoras menos eficazes. Se a Ucrânia usar seus novos jatos defensivamente, pode eliminar as poucas bombas planadoras que não estão sendo afetadas pela interferência, tornando a tática principal da Rússia obsoleta. Contudo, se partir para o ataque, Putin pode perder jatos Sukhoi antes considerados seguros. A Ucrânia também se prepara para usar bombas planadoras contra a Rússia, já que seus F-16 e Mirages podem lançar bombas planadoras americanas e francesas, respectivamente. Ambos utilizam sistemas de orientação sistema de posicionamento global criptografados, dificultando a interferência russa nas bombas. No entanto, eles também vêm com sistemas de navegação inercial de backup, ou sistemas de navegação inercial que estão contidos nas bombas e não requerem sinais externos. Mesmo que a Rússia interfira nos sinais sistema de posicionamento global necessários para as novas bombas planadoras da Ucrânia, não conseguirão evitar que atinjam seus alvos. As bombas planadoras russas também têm sistemas de navegação inercial, mas são imprecisas. Mark Scheider, analista da Marinha dos Estados Unidos da América, estima que os mísseis russos, incluindo as bombas planadoras, têm apenas 1/10 da precisão alegada pelos fabricantes. Para bombas planadoras, a Rússia agora precisa de 16 de suas armas milagrosas para fazer o trabalho que uma teria conseguido em 2024. Tudo isso resulta na Ucrânia ganhando uma vantagem séria em sua defesa contra a invasão de Putin. Em poucas semanas, descobriu-se como bloquear as bombas planadoras russas, enquanto a Rússia ascende a uma posição onde pode usar suas bombas equivalentes para causar danos em sua própria posição. Embora seja um divisor de águas, não é uma solução mágica para a Ucrânia. Whittington explica que o relacionamento de Zelensky com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pode influenciar o uso das versões ucranianas de bombas planadoras. Os ucranianos não receberam permissão dos americanos para usar o sinal criptografado porque a tecnologia poderia cair nas mãos dos russos, explica Whittington. Além do apoio incerto dos Estados Unidos da América, os sistemas de interferência russos também podem afetar a capacidade da Ucrânia de usar suas armas. Até mesmo a interferência da Ucrânia poderia ter um impacto semelhante.
Lotar o céu com sinais errantes poderia prejudicar suas próprias bombas planadoras. Ainda assim, isso é uma grande vitória para a Ucrânia. Putin agora tem um sério problema para resolver. Se não encontrar uma resposta, a Rússia provavelmente perderá dezenas, talvez centenas de milhares de soldados a mais em 2025, pois suas bombas planadoras não podem mais compensar sua inépcia tática. Mas o que você acha da interferência das bombas planadoras da Ucrânia? Isso representa um ponto de virada na guerra da Ucrânia? Como a Ucrânia usará sua nova tecnologia de interferência a seu favor em 2025? Deixe seu comentário e inscreva-se no The Military Show para atualizações sobre as mais recentes inovações militares da Ucrânia. Buscamos ser uma fonte precisa e atualizada de notícias sobre os principais conflitos e agradecemos muito seu apoio.